compartilhando a palavra do Senhor com você. E eu quero falar sobre algumas pelejas que nós temos, né? Temos pelejas, e como? Temos pelejas externas, temos pelejas internas também. E esse versículo que eu deixo para você, ele fala sobre aquela peleja que você não tem que pelejar. Tem coisas que a gente não deve perder tempo. Tem coisas que nós precisamos investir tempo. Então, quando a gente lê esse texto, esse versículo, a gente observa que é o versículo de Crônicas, ele fala o seguinte: essa peleja você não tem que pelejar. Interessante. O que o Senhor quer dizer? Questões externas, problemas externos, você não tem que pelejar. O Senhor peleja por você. Tem os inimigos ali contra você? Pessoas estão armando cilada para você, pessoas estão tentando queimar seu filme, estão tentando te menosprezar. Deixa eu te falar, preocupa não. Essa peleja você não tem que pelejar, não desgaste, não gaste energia com isso. Qual é a peleja que você precisa investir? É aquela peleja interna. Sabe aquela peleja que só o Senhor sabe, você e o inimigo que lança setas, né? É interessante que o Senhor, ele fala que nós devemos amar o inimigo e orar por quem nos persegue. Gente, visualiza a cena. Ama o inimigo, ora por quem te persegue. Você acha que a gente valoriza e trata as pessoas da mesma maneira ou não? Será que a gente trata as pessoas, às vezes até se ela está bem vestida, aí você vai tratar melhor. Se ela está mal vestida, às vezes você não vai tratar com tanto valor, até você saber quem ela é, enfim. E eu tenho estudado muito sobre essa questão da gente agradar o coração de Deus. Você sabia que o modo como você trata a criação do Senhor, aí eu vou te falar, o ser humano, se a pessoa não tem Jesus, ela é uma criação. E Deus deu o filho dele para morrer por ela. Então, o Senhor deseja, Deus não fez aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo para ir para o inferno, não. É uma criação de Deus. Você sabia? Quando você cuida do meio ambiente, quando você cuida dos animais, quando você cuida das árvores, você está cuidando de uma criação. Então, quando você trata a criação bem, isso aí vai refletir como você se sente em relação ao Criador. Você valoriza, você coisifica o ser humano, você ofende o ser humano, você negligencia o seu cuidado, seja com o meio ambiente, seja com os animais, tudo aquilo que Deus foi criando. Você valoriza, você cuida, não? Eu quero te perguntar, essa é a peleja que você precisa pelejar. Detalhe, quando você trata alguém como menos, quando você não valoriza aquela pessoa ou aquela coisa, seja, né, como eu dei aqui, vários tipos de criação do Senhor. Você não valoriza, você estabelece, isso é importante, isso é menos, isso. Você sabia que você está tendo ação contra Deus? Que isso? Você não está tendo uma ação com aquela pessoa. Quando você ofende, você não está. O seu problema não é direto com aquela pessoa. Quando você não cuida do que você tem que cuidar, você negligencia, não é com o meio ambiente, como também não é com os animais. Sabe com quem que é? É com o Criador. Porque a sua maneira de tratar aquela criação reflete a sua relação com o Criador. Quem tem uma relação forte com o Criador respeita aquilo que ele criou. Vamos pensar? Tem aí marcas, né? Gucci, tem tantas marcas aí. Imagina você lá na frente do Criador, daquela marca. E aí você tá ali, só que de repente tem uma bolsa, uma coisa lá que você não gosta. Ô, gente, tudo de marca é bonito? Não. Pelo amor de Deus, tem coisa que é muito ridículo. Mas o Criador tá ali. Como é que você vai reagir com aquilo? Eu te pergunto. Na frente do Criador lá, uma bolsa toda estranha, esquisita, mas aí o Criador tá ali.
Você vai falar, nossa, que diferente. Você não vai falar, nossa, que coisa horrível, ridículo. Não, fala, diferente. Não, não, não. Ele está vendo. Como é que você trata? Porque a maneira que você trata aquilo que é criado por ele, isso aí vai realçar, vai mostrar a relação que você tem com o Criador. Relação de respeito ou não. Deixa eu te falar, nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe o que você pensou antes da palavra sair de sua boca. Ele sabe como você trata a criação dele. E isso reflete quem é você. Isso demonstra como é a sua relação com Deus. Então, essa peleja, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero, às vezes, eu não faço. Porque nós falamos que somos cristãos, né? Seguimos a Cristo. Mas, às vezes, não temos atitudes como realmente a do cristão. Nós, como cristãos, precisamos o quê? De cuidar de toda a criação. Por isso que quando o Senhor, lá em Gênesis, ele fez o homem e fez a mulher, e ele falou assim aqui, ó, governem sobre a terra, sobre tudo. Governa sobre tudo, lidera sobre todos, organiza as coisas. Cuide das pessoas, tenham vínculos, multipliquem. E o que é esse multipliquem? Multipliquem essa imagem e semelhança. Porque quando o Senhor direcionou aquela palavra, eles não tinham nem pecado. Entende? Multiplica isso que eu estou te dando. Para a gente ver como é importante as nossas ações, elas revelam o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Como você trata seu pai, como você trata seu cônjuge, como você trata seus filhos. Deixa eu te dizer, isso aí está refletindo o tipo de relação que você tem com Deus. Se você respeita a Deus, se você tem reverência a Deus, se você ama a Deus, se você honra a Deus, não são as suas palavras dizer, Deus, eu te honro, Deus, eu te amo. Não. A maneira com que você lida com o seu inimigo e com quem te persegue vai demonstrar a relação que você tem com Deus. Porque a Bíblia fala aqui, ama seu inimigo e ora por quem te persegue. Ou seja, é tempo de refletir. Essa é a peleja que a gente tem que pelejar. Porque a nossa vontade não quer, né? A nossa vontade, o desejo do nosso coração, não tem esse desejo. Nós temos aquele senso, né, de justiça própria. Mas a gente precisa o quê? Resgatar a justiça de Deus. Porque é Ele que direciona todas as coisas. Então eu quero te perguntar, qual o tipo de relação que você tem com Deus? É uma relação de respeito? É uma relação de honra? É uma relação realmente que você demonstra o seu amor por Ele? Eu amo a Deus, mas eu odeio meu pai. Para e pensa. Né? Tudo que foi criado pelo Criador, o Criador, ele está presente em tudo. Não é igual esse exemplo que eu dei da Gucci, que às vezes poderia estar o dono, e aí você fala bem na frente do dono, você trata bem, mas nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está vendo como a gente trata tudo que ele criou. Ele está vendo como é que a gente trata a natureza, ele está vendo como é que a gente cuida, se a gente joga até um papel no chão, se entope um bueiro, por causa da nossa indisciplina. Nós temos vivido aí um tempo de enchentes em Belo Horizonte, e muitas delas, muitos dos problemas são, sabe por quê? Porque a gente despreza a criação, ou seja, a gente não cuida. Então, eu jogo o negócio no bueiro, eu faço isso. Eu recebi um vídeo esses dias de uma mulher varrendo, jogando tudo no bueiro, na rua. Ela estava limpando a calçada ali da loja dela. Quantas vezes a gente não faz isso? Um papel, quantas vezes andando de carro, eu não já vi a pessoa lançando um papel fora? Como a gente cuida de tudo que Deus criou.
Isso aí reflete como é a nossa relação com Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.